Olá, meu nome é Jéssica Bran, sou gerontóloga. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre mitos e verdades em relação à neuróbica, à ginástica cerebral e reabilitação cognitiva ou neuropsicológica. Eu sou gerontóloga, atuo na área da gestão do processo de envelhecimento humano com ênfase em saúde mental e sou especialista atuante na clínica em reabilitação neuropsicológica. Para iniciarmos sobre mitos e verdades, é importante que primeiro conheçamos conceitos. Então, trarei para vocês alguns conceitos, explanarei sobre mitos e verdades em relação a esses tipos de estimulação que nos foi dado anteriormente e também trarei algumas dicas de como nós devemos estimular e reabilitar a nossa mente. Em relação aos conceitos, certamente vocês já viram muitas das palavras que estão aqui ao lado. Treino cognitivo, neuróbica, ginástica cerebral, academia cerebral, neurofeedback, neurociência, saúde mental, neuromodulação. Todos estes são termos que permeiam a estimulação mental de alguma maneira. E com certeza vocês já viram esse tipo de imagem em vários lugares por aí. Essa imagem, ela representa graficamente o próprio treino, a própria ginástica cerebral. Apesar do cérebro ele não ser um músculo, ele cria novas conexões e é por isso que faz essa alusão com este ganho que o cérebro tem em relação àqueles ganhos que nós temos quando nós malhamos. Essa é a relação gráfica desta figura. Mas, quando nós organizamos hierarquicamente, inclusive para fins didáticos, como é que funcionam todas essas nomenclaturas? Então, nós temos o amplo, que é o termo saúde mental, que vai abarcar uma quantidade de estímulos, uma quantidade enorme de métodos, de estratégias, enfim. Entre elas, nós temos abaixo da saúde mental a questão da neurociências, que trabalha bastante essa temática também, e adentrando nos tipos de estímulo, nós temos a ginástica cerebral, com certeza já ouviram sobre a academia cerebral, a neuróbica, reabilitação cognitiva, estimulação cognitiva, treino cognitivo, neuromodulação cerebral não invasiva e por aí vai. Apesar de todos eles terem como cerne a cognição, não são sinônimos. Então, é importante tomarmos cuidado na hora de utilizarmos determinadas nomenclaturas, porque cada qual trabalha com métodos específicos para estímulos cognitivos diversos. E o que é a tal da cognição? Quando nós olhamos na literatura em relação à cognição, nós podemos ver o cérebro didaticamente dividido em diversos lobos para que possamos entender, principalmente na região do córtex, qual área corresponde a qual função e habilidade que nós temos para vivenciar o nosso dia a dia. Então, se nós olharmos para a imagem, nós vamos ver que cada área cerebral, apesar de estar distinta, todas as áreas se conversam, então é importante nós sabermos disso também, mas cada área apresenta suas funções mais específicas. Então, nós vamos ter a região frontal, onde temos principalmente as funções executivas, a parte atencional, a região occipital, onde nós vamos ter questões relacionadas com a visão, a temporal, questões relacionadas com aprendizagem, com memória, linguagem. Então, é uma soma de funções dentro da região do córtex inteira que se conversa para que nós possamos ser funcionais no nosso dia a dia. Então, é importante entendermos que tudo que nós estamos falando aqui corresponde à cognição e ela é o cerne do que nós vamos trazer em relação a mitos e verdades. A cognição per si significa o ato de conhecer. Então, se nós vamos buscar no dicionário o que significa a palavra cognição, é o ato de conhecer, ou seja, adquirir conhecimento, reter esse conhecimento e usá-lo. Esse é todo o processo de formação de memória quando nós vamos analisar mais profundamente do que se trata a parte de cognição e como é que se formam as memórias biologicamente. Então, é um conjunto, corresponde a um conjunto de estruturas no nosso cérebro que vão nos permitir e nos dar a capacidade de sermos
conscientes de sermos funcionais, habilidosos e desenvolver diversas funções no nosso dia a dia. Tudo isso graças à parte cognitiva que nós temos. Claro que nós não podemos excluir a parte psicológica e comportamental, que elas se somam e elas por si desenham todo o nosso modo de agir no dia a dia. O DSM-5, Manual de Diagnóstico, a última edição, ela traz 5 funções, destaca 5 funções cognitivas, mas vale lembrar que, apesar de termos essas 5 funções, cada qual se subdivide em subclassificações e nós temos aí uma variedade de funções cognitivas. Mas, para cá, vale a pena saber que nós temos atenção complexa, então, a título de curiosidade, nós temos 5 tipos de atenção. Então, temos a atenção como a porta de entrada, uma das portas de entrada para a formação de memória e novas aprendizagens. Nós temos as funções executivas, que são uma parte bem complexa do nosso sistema nervoso. Nós temos a memória e a própria aprendizagem, a linguagem e também a cognição social. Então, são essas as classificações dos domínios cognitivos ou das funções cognitivas que esse manual traz para nós. E entrando mais a fundo sobre quais as possibilidades de estímulos que nós temos, ainda lembrando, estamos falando de conceitos, nós temos o que é sobre a neuróbica. A neuróbica é um termo que foi ali desenvolvido a partir de final da década de 90, início dos anos 2000, por Lawrence Katz. E o que ele traz? O que é a neuróbica efetivamente? É um conjunto de atividades que tira o seu cérebro da rotina, tira o seu cérebro daquele looping do dia a dia. Então, em termos práticos, a neuróbica ou aeróbica dos neurônios é uma nova forma de um exercício cerebral que é projetado para manter o cérebro ágil e saudável e cria diferentes padrões de atividades dos neurônios no nosso cérebro. Então, essa é uma definição mais conceitual do que é neuróbica. E o que o Katz ele traz com isso? Inclusive, ele tem um livro que fala sobre isso quando ele lançou o termo, que traz que é um treinamento de capacidade cerebral para sair da nossa zona de conforto, criar novas conexões e desenvolver habilidades motoras e mentais. Quando nós olhamos para várias dicas sobre treina o lado que você não costuma usar, escova os dentes com a mão direita ou com a mão esquerda, com o lado oposto ao qual você possui a sua lateralidade, tudo isso tem relação direta com atividades de neuróbica. Então, envolve muito as nossas percepções, os nossos 5 sentidos e geralmente adjunto aí a habilidades motoras. Isso é neuróbica, tá? A neuróbica, ela vai diferir de outras possibilidades de estímulos cognitivos. Por exemplo, a reabilitação cognitiva, e aqui por conta de tempo, eu vou trazer apenas sobre a reabilitação cognitiva, mas sabendo que existem outros tipos de estímulos que vão diferir no método de desenvolvimento para atingir uma melhora, um maior desempenho da capacidade mental. Mas, para resumir, a gente tem a ginástica cerebral, que sim, ela pode ser um sinônimo, inclusive dentro do guarda-chuva ela se encontra acima da neuróbica, por exemplo, que pode ficar ao lado ali da reabilitação cognitiva e, inclusive, o próprio processo de reabilitação cognitiva, ele pode incluir, sim, questões de neuróbica, atividades neuróbicas, tá? Então, a reabilitação, ela é uma estrutura mais complexa, existem vários modelos de reabilitação cognitiva, mas o que eu vou trazer aqui é o que tem sido mais evidenciado, que é o modelo compreensivo da Barbara Wilson. Não abrange apenas a reabilitação cognitiva, mas também neuropsicológica, ou seja, olha para a parte psicológica e comportamental, além da questão cognitiva. Então, é um modelo holístico e é um modelo que tem sido bem evidenciado atualmente. Então, ela compreende uma variedade de estratégias e técnicas
de intervenção com o objetivo de maximizar a funcionalidade do indivíduo no meio, mesmo após algum tipo de injúria cerebral, seja ela adquirida ou congênita. Diferentemente da neuróbica, por exemplo, a reabilitação cognitiva, ela pode ser direcionada, na verdade ela é direcionada para tratamento de disfunções cognitivas. Então, geralmente, o processo de reabilitação é um processo utilizado, é um método utilizado para quem já possui algum tipo de injúria cerebral, tá? Algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano no cérebro. E ela vem por objetivo aumentar os níveis de autogestão e de independência do indivíduo diante daqueles quadros e das possibilidades que ele tem de evolução dentro do quadro que ele possui, do quadro clínico que ele possui, tá? Só para deixar claro, quando nós falamos, por exemplo, em estimulação, terapia de estimulação cognitiva, ela vai diferir da reabilitação porque eu posso trabalhar com estimulação cognitiva, inclusive com quem não tem nenhum tipo de déficit. Lembrando que a neuróbica, ela pode também entrar dentro dos processos de estimulação cognitiva, o que vai diferir? Esses processos, eles também, a estimulação, assim como a reabilitação, eles são capazes de trabalhar com todas aquelas funções cognitivas que eu expus anteriormente. E aí começamos as perguntas, né? E algumas, na verdade, eu vou trazer aqui o que é mito e o que é verdade. Então, em relação a essa afirmação, de maneira geral, os estímulos cognitivos, eles não funcionam, tá? Isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito. Por que isso é um mito? Apesar de existirem poucos estudos, quando nós vamos olhar para outros, estudos de outras áreas, quando nós falamos em estímulos cognitivos não farmacológicos, existe ainda uma quantidade muito pequena de estudos em relação a outras temáticas. Por que isso acontece? Porque existem variáveis distintas que impedem a realização de estudos mais robustos de revisão sistemática ou de meta-análise. Apesar disso, nós já conseguimos fazer estudos científicos e elaborar estudos científicos para comprovar a eficácia desses estímulos. Então, os estímulos cognitivos, eles funcionam sim, e existem estudos científicos para provar. Não só estudos científicos com base em avaliações neuropsicológicas, mas também estudos científicos com base em alterações biológicas, principalmente aqueles que utilizam exames de imagem antes e após a intervenção. Então, foi em 1982, apesar de ser mais recente, os estudos, a aplicação e a elaboração de busca de aplicações para técnicas datam de antes da década de 80, mas foi na década de 80 que a reabilitação cognitiva, por exemplo, ela foi dada como uma das recomendações de tratamento não farmacológico, principalmente para pessoas que sofreram acidente vascular cerebral ou trauma crânioencefálico. E a reabilitação neuropsicológica, que vai incluir não só a parte cognitiva, mas também a psicológica e a comportamental, ela muitas vezes tem vindo como uma forma, um eixo central no tratamento de transtornos psiquiátricos. Não só, aqui eu exponho a parte do TAB, do transtorno afetivo bipolar, mas isso também já pode ser visto e, inclusive, comprovado cientificamente em outros transtornos psiquiátricos. Por quê? Porque ela potencializa positividade em relação à prevenção do comprometimento cognitivo nestes transtornos, que nós sabemos que existe sim uma baixa cognitiva em diversos transtornos psiquiátricos, mas vale lembrar que ela não é a única a ser utilizada em prol do tratamento daquele indivíduo, mas sim ela vem em concomitância, então ela vem para somar outros tipos de tratamento conduzidos pelo clínico médico. E aqui eu trago algumas
Alguns estudos científicos já em relação à revisão sistemática e meta-análise, como eu falei anteriormente, em relação à utilização e com o objetivo de avaliar a eficácia de diversos tipos de estímulo. Então, por exemplo, aqui, para ilustrar, pessoas que sofreram AVC, o estudo que traz como uma dessas casuísticas, né? E a ideia é avaliar o efeito da realidade virtual como uma possibilidade de intervenção em reabilitação cognitiva. E o que se percebe com essas pessoas acima de 18 anos que que sofreram, na verdade, um acidente vascular cerebral, no caso, encefálico, né? Melhora das funções cognitivas com a aplicação do VR, né, da realidade virtual, melhora na memória de maneira ampla e habilidades visoespaciais. Então, existem 2 estudos desse teor também que trazem esses games, e a gente tem esse Exergames aqui, que é um game que você trabalha a parte motora, esse é o objetivo principal do jogo, no entanto, ele também traz melhorias na parte cognitiva e pode sim ser usado como um tipo de estimulação quando aliado a outras estratégias. Existem estudos também com pessoas com comprometimento cognitivo leve, que já são pessoas com idade mais avançada, pessoas com doença de Alzheimer. Então, são vários tipos de estudo que demonstram que já existem melhorias em relação à aplicação, né, de diversas estruturas, estratégias, de diversos métodos de estímulo cognitivo para essas pessoas que têm algum tipo de injúria. Também tem estudos que mostram que pessoas sem comprometimento cognitivo têm ganhos, às vezes mais específicos, às vezes ganho na cognição global, que aí vai se somar aqueles 5 grandes domínios que nós falamos anteriormente, e a aplicação de estratégias traz benefícios a médio e longo prazo, né, curto, médio e longo prazo, em relação ao status inicial daquele indivíduo no que cerne a cognição dele. E outra questão muito falada, né? Será que a neuróbica e a ginástica cerebral elas podem curar quadros demenciais? Isso é uma pergunta muito comum na clínica, principalmente por familiares dos pacientes, e isso daqui é um mito. Então é importante quem trabalha na clínica deixar muito claro que, apesar de existirem benefícios, esses benefícios eles vão ter um olhar mais em relação ao cuidado paliativo para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, no entanto, não traz cura, até porque ainda não existe cura para quadros demenciais, né? Então, é importante falar que os tratamentos farmacológicos eles têm que ser aliados. A necessidade do clínico é fundamental durante todo o processo de evolução do quadro, né? E, se possível, a inclusão de um tratamento interdisciplinar, isso sim vai trazer muitos benefícios para aquela pessoa que tem algum transtorno neurocognitivo maior. Então, as estratégias, elas são benéficas, as estratégias de estímulo cognitivo, sim, muito benéficas. No entanto, elas têm que ser realizadas em concomitância às orientações de um clínico que acompanhe o caso, ter esse estímulo, né, interdisciplinar, e inclusive o Departamento Científico de Neurologia Cognitiva do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, ela propõe como métodos não farmacológicos de tratamento terapia de estimulação cognitiva, programas de reabilitação cognitiva focada no multidisciplinar, orientações para a realidade, então é uma técnica, uma estratégia de estímulo cognitivo que busca trazer o indivíduo para a realidade, uma vez que ele vai perder, dependendo do tipo de demência, a orientação espacial, a orientação temporal. Terapias de reminiscências, então trazer a parte, fazer aquele resgate das memórias mais antigas daquele indivíduo, trazer a história de vida dele, isso é importante em casos de quadros demenciais e é proposto, inclusive, pela Academia Brasileira de Neurologia como uma das maneiras não farmacológicas de tratamento, e também as intervenções psicossociais e psicoeducativas. Lembrar aqui
que a inclusão social é extremamente importante para quem tem esse tipo de transtorno, porque a inclusão social per si ela já é uma forma de estímulo cognitivo muito importante e que traz melhorias no cognitivo global do indivíduo. Outra questão muito comum, né, e quando nós falamos de envelhecimento, geralmente a tendência é escutar que tudo piora, né? Essa é uma tendência comum e na verdade não é uma realidade. Então, o desempenho cerebral ele declina com o envelhecimento e não existem estratégias que impeçam esse fato. Isso é um mito, tá? Por que isso é um mito? Nós temos sim, assim como todo o nosso organismo, o desenvolvimento cerebral. Existem modificações estruturais quando nós falamos em envelhecimento cerebral a partir dos 20 anos, quando nós atingimos ali o pico do desenvolvimento cerebral. No entanto, essas modificações estruturais, elas podem ser atenuadas por um conceito que vem sendo amplamente falado, que é o conceito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela advém de palavras que significam modificações. Então, adaptações. E o que acontece no cérebro? O cérebro ele é capaz, ao longo da nossa vida inteira, de alterar estruturas, de mudar e adaptar para as funções ao longo da vida, tá? Então, o cérebro ele tem essa capacidade, pela neuroplasticidade, de criar novos caminhos para que as funções elas possam ser executadas ou da mesma maneira ou da melhor maneira possível diante daquela situação, daquele momento. E o que é interessante? Existem já vários estudos, eu trouxe aqui, destaquei o estudo com animais, que mostram que ambientes enriquecidos, e olha aqui o estímulo, são ambientes que promovem e atenuam aquelas mudanças estruturais que vêm acontecendo no nosso cérebro ao longo do nosso desenvolvimento. É algo natural. Então, ambientes enriquecidos de estímulos, eles atenuam as modificações da própria senescência, que é o próprio processo de envelhecimento normal do indivíduo. E é possível aumentar a performance do nosso cérebro em qualquer idade? Sim, isso é super possível. E nós entramos novamente aqui no conceito de neuroplasticidade. Mas quando nós falamos também, assim como a cognição tem diversas ramificações, a plasticidade ela também tem. Nesse caso, o que atua-se mais? A questão da plasticidade do desenvolvimento, ou seja, aqui existem estímulos, existem modificações no nosso cérebro que são independentes do ambiente, são muito mais voltadas a questões intrínsecas do que extrínsecas, por exemplo, a própria neurogênese, o processo de migração e diferenciação. No entanto, existem estruturas, existem situações que podem ser dependentes e são dependentes de estímulos, são sensíveis a períodos específicos. Por exemplo, uma criança, quando nós temos problema de linguagem em uma criança, é muito mais fácil, quando eu falo desses períodos específicos, introduzir estratégias quando ela ainda é pequena do que quando ela vai crescendo. Então, é nesse sentido que eu trago os períodos, Então, são dependentes de estímulo, são sensíveis a determinados períodos e têm uma resposta maior nas atividades comportamentais e cognitivas ligadas às redes neurais. Então, quais são as questões? Os sinais para a diferenciação, a retração e o remodelamento, incluindo a apoptose por desuso, todas essas situações, elas são dependentes de estímulo. Então, se existe um ambiente enriquecido, nós podemos ter alteração nessas partes em relação àquelas que não têm dependência com o ambiente, são muito mais questões intrínsecas. E também, olha aí que interessante, a arborização dendrítica e formação de novas sinapses. Quando a gente olha para esses dois últimos,
Isso justifica muito o porquê que os estímulos eles podem trazer benefícios. Por quê? Porque existe a possibilidade de criarmos novos caminhos para que consigamos, dentro do nosso potencial máximo de desempenho, realizar atividades que foram não necessariamente perdidas, mas que foram minimizadas diante de alguma condição clínica daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, isso é possível e por isso que também é importante, né, entender que os estímulos cognitivos eles são benéficos para qualquer idade, com parcimônia. É importante entender também que estímulos em excesso não são interessantes para o nosso cérebro. E também tem a questão da plasticidade dependente da experiência. Então, a gente tem aqui do desenvolvimento e da experiência que vem para justificar o porquê que nós conseguimos trazer esses estímulos ao longo da vida. A plasticidade dependente de experiência, por exemplo, é uma plasticidade que envolve muito habilidades, a aprendizagem de habilidades musicais. Então, o que ela é? A capacidade que diferentes desafios têm em mudar determinados circuitos. Né? Essa capacidade ela é traduzida em mudanças de padrões comportamentais, no sentido de aprimorar as conexões neurais, somatosensoriais e as motoras específicas. Né? Ela tem maior equivalência com fenômenos de aprendizagem, então aqui que eu falei, por exemplo, da questão das habilidades musicais, e ela gera alterações morfológicas nas sinapses. Então, ela facilita ela tem a facilitação transitória, e o fortalecimento duradouro dessas sinapses que já existem. Então, ela vem para reafirmar o que já tem ali, para deixar mais forte, entre aspas, e também essa capacidade de ter uma facilitação. Então, ela tem a modificação nas sinapses. Às vezes, pode aumentar o número de receptores na fenda do neurônio que vai receber as informações, e isso reforça ainda mais a nossa memória em relação a diversos estímulos. Então, tem aí a capacidade de recrutamento funcional, e isso leva à expansão da área cortical, que envolve determinada habilidade. Então, veja, nós conseguimos construir novos caminhos. Essa é a plasticidade dependente da experiência, que também explica e justifica o porquê que nós conseguimos ter ganhos com estímulos ao longo da vida. A tecnologia também contribui de uma maneira positiva para um cérebro ativo? Sim, com parcimônia. Então, o que tem muito envolvido aqui? Eu trago recortes específicos, mas vale lembrar que existem muitas outras estratégias que estão envolvidas. Então, a estimulação, né, a utilização da tecnologia como estímulo, como parte de estratégias de estimulação, ela vai reforçar habilidades que nós já temos, né, e ampliar o desempenho de outras habilidades cognitivas. Veja, no período durante a pandemia, a quantidade de pessoas que imergiram no letramento digital. Isso é um baita estímulo cognitivo. Então, jogos digitais, o próprio processo de teleatendimento e readaptação a novas ambiências, inclusão digital, a realidade virtual, a questão de estratégias mais específicas de neuromodulação cerebral não invasiva, para todas as faixas etárias, diante da necessidade, claro, são importantes e são configuradas como estímulos, sim, para o nosso cérebro manter-se ativo. E ficar nas redes sociais ou assistir TV não são atividades que estimulam a mente. É verdade, tá? Por que é verdade? Claro que novos estímulos, sempre quando nós nos deparamos com novos estímulos, nosso cérebro, né, ele tem aquela atenção mais focada para esses novos estímulos que ele não conhece. No entanto, atividades como ficar nas redes sociais, assistir TV, bastante pessoal que assiste muito tempo, por muito tempo, Netflix ou outras, né, plataformas, o que acontece? Não exige muito cognitivo.
E o cérebro ele tem a tendência de se acostumar fácil, porque ele faz todo o processo, à medida que ele faz aquele processo e ele aprende aquilo, não existe mais estímulo, a não ser que venham novas aprendizagens diante daquilo que ele já possui ou uma aprendizagem completamente diferente de tudo que ele já conhece. Aí sim existe estímulo. Mas quando existe uma constância de estímulos que já são comuns para o nosso cérebro, ele não vai traduzir aquilo como um novo estímulo, então ele não está sendo estimulado. E muitos estudos têm trazido que, claro, existem os benefícios sim do digital e da tecnologia, mas a exposição contínua e desenfreada de, por exemplo, crianças e adolescentes às redes sociais, à televisão, compromete, isso já é cientificamente comprovado, que compromete todas as funções executivas dessa criança, o que é muito perigoso, e desse adolescente, porque nós temos dentro das funções executivas, inclusive o controle emocional, e a capacidade atencional e a cognição social, elas também apresentam uma baixa. Em relação aos adultos e idosos, nós temos alguns estudos, todos esses que eu trouxe para vocês são estudos longitudinais, tá? E esse de assistir televisão é um estudo que avaliou diversas pessoas com 50 anos ou mais, que passavam em média 3 horas e meia por dia assistindo televisão durante um período de 6 anos, e elas apresentaram um declínio, né, da memória verbal nos 6 anos subsequentes em relação ao status cognitivo inicial, justamente por passar horas na TV, assistindo TV, na verdade, né? E indivíduos que relataram níveis moderados ou altos de exposição, eles contínua, né, a TV, eles apresentaram uma baixa, um declínio de quase 7% maior nas funções cognitivas globais ao longo de 15 anos, comparados com aqueles que tiveram baixa exposição ao longo deste mesmo período. Então, é importante salientar, e aqui eu reforço, que nós precisamos, para estimular o nosso cérebro, de coisas novas o tempo inteiro. Claro que não precisamos sobrecarregar o nosso cérebro, porque nossa atenção ela tem um limite, a gente tem um limiar, né? E ultrapassar sempre este limiar também pode trazer muitos problemas. Então é importante nós termos, assim como tudo, um equilíbrio. A gente tem que encontrar o nosso equilíbrio para que possamos fazer com que os estímulos eles sejam benéficos e não maléficos para o nosso organismo. Então, como é que a gente estimula e como é que a gente reabilita, né? A aplicação de atividades neuróbicas no dia a dia, sair da rotina, sair da zona de conforto, isso é super importante, super interessante para o nosso cérebro. Buscar a aprendizagem ao longo da vida, né? Então, esse é um novo conceito aí, na verdade é um antigo conceito, mas exposto nos dias atuais em relação, inclusive, ao próprio processo de envelhecimento. Mantenha-se ativo, aprenda coisas novas. Manter hábitos de organização e planejamento. Por que organização e planejamento? Isso vai criar uma rotina? Vai. Ah, Jéssica, mas a rotina ela é ruim porque se a gente mantém aqueles mesmos estímulos, a gente passa a não prestar atenção também. Mas, se nós olharmos para a configuração de como se formam as memórias, a gente precisa da parte de percepção, olha aí, neuróbica, a gente precisa da parte atencional, e aí depois nós vamos ter que imprescindível ali uma parte que é de codificação e decodificação de informação. Nesse momento tem que ter muito bem organizado onde nós vamos guardar as informações que nós aprendemos. Então, que tipo de associação que nós vamos fazer com o que nós já conhecemos ou para melhorar e ampliar o desempenho do que já sabemos, ou o que a gente vai trazer de associação externa ou interna para que possamos colocar aquela nova informação no melhor espaço possível. Para que isso? Na hora de buscar essa informação novamente, esse processo vai ser muito facilitado. Então, é importante a gente entender isso para que manter-se organizado e ter um planejamento para que isso ocorra de uma maneira mais fluida e isso diminui a velocidade de processamento.
Orientar-se no tempo e no espaço, isso é super importante também. Usar e abusar da criatividade. Lembra que para nós termos criatividade, nosso cérebro tem que estar em paz. Ou seja, descarta aquilo que não é necessário, foca no que é necessário. Isso entra muito a questão da capacidade de organização e planejamento, tá? E também busque conhecer novas estratégias mnemônicas. A estratégia de repetição para aprendizagem, por exemplo, ela não é a mais efetiva, a não ser que a gente ponha ela, né, inclua esse tipo de estratégia dentro de uma aprendizagem espaçada aí, para poder entender, para poder compreender e também trazer à tona aquelas aprendizagens que nós necessitamos. E lembrar de buscar orientação profissional quando necessário, descansos e pausas, eles são extremamente importantes. O sono tem que ser restaurador e tem uma máxima que diz assim: use-o ou perca-o. Esse é nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é o melhor brinquedo já criado. Nele nós encontramos todos os segredos, inclusive o da felicidade. Muito obrigada!